Atos capítulo 26, nós vamos ler o contexto, finalzinho da mensagem de domingo passado, versículos 12 a 15. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Oremos mais uma vez, queridos. Pai amado, abre os olhos do nosso coração, para que possamos não apenas contemplar as maravilhas da Tua lei, mas para que elas nos transformem. E para que essa transformação nos conforme à imagem de Teu Filho Jesus. No nome dele te suplicamos. Amém. Por que você evangelizaria pessoas? Como evangelizar pessoas? O que você diria na evangelização? O que a gente exige ou deveria exigir da pessoa que está ouvindo o evangelho e talvez está demonstrando interesse? O que é que a gente deve esperar ver na vida de alguém que creu no evangelho? Como lidar quando a pessoa rejeita o evangelho? Quando ela não quer saber do evangelho? Bom, esse texto, a sequência, vai nos contar um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui. Desde o capítulo 21 de Atos, o apóstolo Paulo está preso. Ele foi para Jerusalém para visitar a igreja lá, levar uma oferta aos necessitados. Mas quando ele chega, ele descobre que os judeus estão contando fofocas sobre ele, dizendo de que por onde ele passava, ele dizia que os judeus não precisavam mais ser judeus, que eles deviam abandonar Moisés e a lei, e isso era mentira. A única coisa que Paulo dizia era que Jesus era o Messias dos judeus. E ao crer nele, o povo judeu era salvo de seus pecados, mas essa mensagem era a mesma também para os não-judeus. E esse era o problema para os judeus que não criam em Jesus. Então Paulo entrou dentro de uma estratégia da liderança da igreja em Jerusalém. Vá até o templo, pague o sacrifício desses homens que fizeram o sacrifício, participe da cerimônia, e aí as pessoas vão ver que você não é alguém contrário à lei, a Moisés, ao templo, aos judeus. Paulo faz isso, mas ele sabe que não vai dar certo. E no finalzinho da cerimônia, alguns judeus que vieram da Ásia Menor, que eram inimigos ferrenhos de Paulo, inflamam a multidão, alegando que Paulo introduziu um não-judeu dentro do templo. Era mentira, mas nessa hora ninguém mais queria saber da verdade. O povo se inflama, agarram Paulo, o arrastam para fora do templo, fecham as portas e começam a espancá-lo. O objetivo era matá-lo. Nesse momento, o comandante da guarda romana ouve falar do tumulto e vai lá interrompê-lo. Ele não sabe o que está acontecendo, separa Paulo, leva Paulo para a Fortaleza Antônia. Antes de ser guardado no alto da escadaria, Paulo pede para falar. O comandante quer descobrir o que está acontecendo e ele fala, só que fala na língua dos judeus. O comandante não entende nada. E Paulo anuncia o evangelho àqueles judeus raivosos que acabaram de espancá-lo com o desejo de matá-lo. Quando ele chega no ponto em que foi enviado aos não-judeus, de novo a multidão quer matá-lo, e aí ele é recolhido à fortaleza. A partir de então, Paulo é levado de uma mão para outra, de um comandante para outro, sendo ouvido, mas também acusado injustamente, provando a sua inocência, não cometeu crime algum, nem contra os judeus, muito menos contra Roma, mas a situação só piora para ele. Ele tem que fugir, na verdade, é levado às pressas pelo comandante para Cesareia, sair de Jerusalém, porque se descobre de que havia uma ameaça de assassinato, uma estratégia para
fazer uma emboscada contra Paulo. Então ele chega em Cesareia e ali fica 2 anos preso. 2 anos. Injustamente, com ferimentos, com privações e se defendendo e provando sua inocência. Ele já passou pela mão de 2 governadores, Félix, quando ele chegou, depois de 2 anos, Festo, e agora ele está diante do rei dos judeus, Herodes. Herodes veio visitar Festo, que é o novo governador. E Herodes ouve falar da história de Paulo, e ele diz: eu gostaria de ouvir esse homem. Bom, no dia seguinte, a audiência é marcada. E o cenário do capítulo 26 de Atos é, de um lado nós temos as autoridades romanas, Festo e os militares daquela região. Nós temos a autoridade maior dos judeus, o Herodes, Agripa. Nós temos as pessoas mais importantes da cidade. E do outro lado nós temos Paulo, um ilustre judeu desconhecido. Aprisionado, com roupas surradas. E esse é o cenário do capítulo 26 de Atos. Nos versículos 1 a 15, que foram os que nós estudamos na semana passada, Paulo é autorizado a falar. Então, ele demonstra a sua alegria de estar diante do rei, reconhecendo: olha, que oportunidade tenho de pela primeira vez falar com um judeu interessado e alguém que conhece muito bem os costumes dos judeus. Agripa. Depois disso, então, ele conta do seu passado, como ele foi um judeu fervoroso, zeloso, um fariseu. Ele fala o motivo daquele julgamento não era outro senão a ressurreição, aquilo que os fariseus acreditavam. Eu estou sendo preso por aquilo que uma parte dos próprios judeus acredita. Depois ele fala do seu passado como perseguidor da igreja. Ele nutria esse mesmo ódio, esse mesmo zelo contra os seguidores de Jesus. Acreditava que os seguidores de Jesus eram hereges, blasfemos. E ele perseguiu a igreja. Mas, numa dessas perseguições, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus lhe apareceu. E foi esse texto que nós lemos agora. Nesse encontro, Jesus disse que Paulo, na verdade, estava perseguindo não apenas o povo, mas a ele mesmo. E ele estava resistindo a Jesus, resistindo a algo inevitável, o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a humanidade, a salvação em Jesus para todos os homens, como um boi que dá coices no aguilhão. Bom, o que acontece em seguida? O que acontece em seguida é o que nós vamos ver hoje em 2 cenas. A primeira cena, Paulo continua o seu discurso, que não é só um discurso, mas é uma espécie de defesa / evangelismo. Ele vai aproveitar a oportunidade para anunciar o evangelho. Versículos 16 a 23 contam a continuação do discurso. E a segunda cena é a reação dos ouvintes de Paulo às palavras dele. Versículos 24 a 32. Então, vamos olhar para a primeira cena. A gente vai lendo aos pouquinhos, porque o texto é um pouco maior. Mas a primeira cena vai dos versículos 16 até 23. Paulo continua o seu discurso. E aqui ele trata de 3 assuntos principais. O primeiro é sobre o seu chamado ao apostolado. Olhem os versículos 16 até 18. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo se apresentou a Agripa e aquela audiência, contou toda a história dele até esse dia. E depois de dizer para os seus ouvintes que Jesus lhe apareceu, que Jesus se apresentou a ele, ele continua dizendo o que Jesus disse. E aqui nós temos a terceira ocasião em que Paulo conta essa história. Tem alguns detalhes que as outras 2 não contaram para nós, porque o autor não quis que elas aparecessem. Paulo agora nos dá algumas informações a mais.
Olha que interessante. No versículo 16, Jesus lhe manda ficar de pé. Então, Jesus diz para ele que lhe apareceu para constituí-lo duas coisas. Primeiro, ministro, e segundo, testemunha. Quem estava aqui semana passada? Lembra que a palavra ministro significa? É a tradução do termo grego hiperetes. Lembra disso? É aquele remador, aquele escravo que ficava no fundo de um porão, junto com outros escravos, remando em sincronia, para que o navio avançasse. Hiperetes era esse tipo de escravo, esse tipo de servo. A palavra traduzida para ministro é hiperetes. Curioso, né? Hoje em dia você fala ministro, já pensa em alguém de terno e gravata, né? Liderando as coisas, falando em público, aparecendo para todo mundo. Era isso aqui. Um escravo do fundo do porão, um remador. Esse era um trabalho indigno. Ninguém tinha interesse de ser um hiperetes. Era difícil, era humilhante, era invisível, mas era essencial. Sem os hiperetes, o navio não andava. Ou melhor, não navegava. Bom, se Paulo era um hiperetes, um escravo, um remador de porão, que dirá nós? Quem nós somos? Bom, certamente não passamos disso. No reino de Deus, se considere um hiperete. Não espere vida fácil. Serviço a Deus vai ser difícil. No reino de Deus, não espere posições de honra. Não é o lugar para se receber isso. Não espere o tapinha nas costas, o aplauso humano. Mas lembre-se de que o seu trabalho anônimo, mesmo que as pessoas não reconheçam, ele é importante. E ele é um grande privilégio, porque imita o servo dos servos, o Rei dos Reis que se fez servo. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O seu serviço, por mais anônimo que seja, imita o nosso Redentor e contribui com o avanço do reino de Deus. Paulo era um hiperetes, mas também uma testemunha. Jesus o chamou para ser isso. Essa palavra é a tradução do termo grego mártir. Mártir, no futuro, foi conhecido por aquele que morria por sua fé. Mas na época não significava isso. Na época, significava alguém que presenciou um fato e que estava sendo chamado diante de um julgamento para testemunhar desse fato, para dizer o que aconteceu foi isso, isso e isso. Se ele mentisse perante um júri, a sua cabeça seria cortada. Então a sua própria vida era colocada em xeque. Bom, Jesus diz, você vai ser chamado, eu estou te chamando para ser uma testemunha. Das coisas que você me viu, imagino que Paulo não deve ter visto nesse encontro com Cristo. Certamente o viu glorificado, assentado no mais sublime trono. Mas Jesus diz para ele, das coisas que ainda lhe aparecerei. Jesus mostraria tantas outras coisas para Paulo. Esse texto aqui é um texto que confirma o chamado de Paulo para ser apóstolo. Ele viu o Jesus ressurreto. Não só uma vez, mais de uma vez. E segundo aos Coríntios, capítulo 12, ele conta de uma dessas ocasiões em que ele subiu no mais sublime céu e viu coisas inefáveis, que as palavras não conseguem expressar. Jesus está prometendo, e você vai testemunhar de tudo que você viu. As cartas são uma tentativa de Paulo de simplificar para nós o que ele viu e nos chamar à vida digna da vocação a que fomos chamados. Bom, versículo 17, nós vemos que para cumprir essa missão, Jesus promete que vai livrá-lo tanto dos judeus, o seu próprio povo, quanto dos gentios. Detalhe, os gentios é o povo para o qual Jesus estava lhe enviando. A palavra usada aqui para enviar é apostelo, de onde tem a raiz para apóstolo. Então esse é um dos textos em que Paulo está testemunhando. Fui chamado para ser um enviado, comissionado, um apóstolo de Jesus. Mas Jesus está dizendo, eu vou livrar você dos judeus e dos gentios. Livrar implica em tirar alguém de uma situação de prisão. Desde o começo, Jesus diz para Paulo, não vou te enganar, a jornada vai ser de sofrimento. Não é novidade para Paulo estar preso, sofrer. Ele sabia disso desde o começo. Mas desde o começo, Jesus disse, vai ter sofrimento, mas vai ter sucesso. Eu vou livrar você das mãos dos seus inimigos, até que você cumpra a missão que eu te dei. Bom, para nós, isso significa que Jesus não ilude ninguém. Quem aqui foi chamado por Jesus com as seguintes palavras, venha até Cristo, e a sua vida vai ser tranquila e sem problemas nenhum.
Se você ouviu esse tipo de chamado, não foi o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é um caminho de morte, é um caminho de negação do eu. Não espere menos do que o sofrimento, mas também é garantia de sucesso. Seguir a Jesus significa que, apesar do sofrimento nessa missão, nós chegaremos ao nosso lar celestial. Isso é garantido. Bom, Jesus diz ainda no versículo 18, o que ele faria, o que Paulo faria entre os gentios. Eu estou te mandando lá para abrir os seus olhos. Obviamente está falando espiritualmente. Abrir os olhos espirituais. Bom, se Jesus está dizendo que Paulo está sendo enviado aos não-judeus para que os olhos deles sejam abertos, significa que os olhos deles estão fechados. Eles são cegos. Cegos para o verdadeiro significado da vida. Cegos para quem Deus é. Cegos para quem eles são. Cegos para o objetivo do mundo. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você seja um cego. Bom, tem boa notícia. Que bom que você está aqui. Porque o que significa ter os olhos abertos? Bom, Jesus explica. No versículo 18 ainda, Jesus diz: e convertê-los. Ter os olhos abertos por Jesus significa ser convertido. É aqui que você sabe se você já saiu da cegueira para a visão. Converter significa dar meia volta, retornar. E Jesus fala que essa conversão vai ser de dois ambientes. Primeiro, das trevas para a luz. Você vai ser tirado da escuridão desse mundo para o oposto de tudo isso. Segundo, você vai ser convertido do poder de Satanás para Deus. A palavrinha poder era a palavrinha usada para tudo aquilo que tinha a ver com autoridade, jurisdição. O que Paulo está dizendo, ou melhor, o que Jesus está dizendo a Paulo, e Paulo está repetindo para os seus ouvintes, é que quem não se converteu a Jesus ainda está cego. Não só está cego, mas vive em trevas. E não só está em trevas, mas vive debaixo da jurisdição de Satanás. Está debaixo do governo, da autoridade satânica. É um escravo do pecado e do inimigo das nossas almas. É assim que Jesus define todo aquele que não o conhece, todo aquele que não se rendeu a Ele, que, como Paulo, por muito tempo, se recusou a se submeter, a crer em Jesus. É por isso que nós devemos evangelizar as pessoas. Talvez você pense, não, mas isso é só uma questão de preferência, de escolha pela religião que a pessoa vai seguir, tanto faz no final das contas. Todos estão buscando a Deus. Não, Jesus está dizendo, não. Os gentios tinham a sua religião, tinham os seus deuses, tinham os seus sacrifícios, mas eles estão em trevas, eles estão cegos, eles estão debaixo das mãos de Satanás. O Evangelho tira as pessoas desse ambiente. Por mais religiosas, educadas e bem intencionadas que elas sejam, sem Jesus elas estão perdidas. Mas ao dizer isso para Paulo, Jesus também está dizendo uma segunda coisa, que somente a conversão é capaz de fazer alguém enxergar. Só a conversão tira alguém das trevas, só a conversão transporta essa pessoa, liberta ela do reino de Satanás para o reino de Cristo. Bom, quem se converte a Jesus passa a enxergar a vida como ela verdadeiramente é. Talvez eu esteja agora falando com pessoas que experimentaram isso, espero que sim, amém? Amém. A conversão a Jesus é uma mudança que nos faz valorizar o que é certo, rejeitar aquilo que é errado, repudiar as trevas e caminhar em direção à luz. Repare, essa liberdade consiste, segundo o texto, de sair do poder e da autoridade de Satanás para passar para o poder e controle de Deus. O próprio Jesus está deixando muito claro para nós que não existe vida autônoma. Ou você é escravo do diabo,
ou você é escravo de Deus, não tem outro caminho. Se você não se converteu a Cristo ainda, se as pessoas que você tanto ama não se converteram a Cristo, não é que elas estão no meio de um caminho, não, eu não sou nem do capeta, mas não sou nem de Deus, quem sabe? Se eu continuar nesse caminho do meio, chegando no último dia, eu posso dizer para Deus, olha, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, o Senhor não pode deixar eu entrar. Jesus vai repetir as palavras de Atos capítulo 26, dizendo, ou você está debaixo do poder de Deus por meio da conversão a Jesus Cristo, ou você ainda está debaixo do poder de Satanás, não tem outro caminho. Essa é a realidade das pessoas sem Cristo. Jesus está dizendo isso. Jesus é ofensivo, não é? Hoje em dia ele seria censurado, certamente, não teria conta no Twitter. O versículo 18 continua. O que acontece com quem se converte a Jesus? Jesus mesmo diz, ele oferece aqui os benefícios, as bênçãos de crer nele. As bênçãos da conversão são duas, pelo menos nesse texto. A primeira é a remissão de pecados. Jesus diz para Paulo, a fim de que eles recebam remissão de pecados. Remir significa perdoar algo indefinitivo. Era usada naquela época essa palavrinha para a libertação completa de uma dívida. O que Jesus está dizendo é que os nossos pecados nos tornam culpados diante de Deus. Um Deus justo, nós merecemos castigo. Isso é justo, é a justiça de Deus, é o que nós merecemos. Um castigo eterno porque pecamos contra um Deus eterno e santo. Mas ao morrer naquela cruz, Jesus tomou sobre si todo esse castigo. Quem crê em Jesus pela graça recebe anistia definitiva. Perdão completo dos pecados. Não são mais necessários sacrifícios. Não são mais necessários os temores do juízo final. Se você tem medo de encarar o Deus justo no último dia, só o Evangelho de Jesus pode te libertar desse medo. É isso que Jesus está dizendo. Se você crê em Jesus, você precisa se lembrar disso. E lembre-se disso especialmente em momentos de queda, em momentos de acusação das pessoas, de Satanás, da sua própria consciência, que dizem, está vendo, você não presta, você não merece o céu, você merece o inferno. Nesses momentos você deve dizer, sim, eu não presto, eu não mereço o céu, eu mereço o inferno, mas por meio de Jesus eu fui perdoado, pelo sangue de Cristo. Mas se você não crê em Jesus, saiba que haverá um juízo, e nesse juízo você se encontra culpado. A única escapatória é o perdão que nós encontramos apenas em Jesus. A segunda bênção da conversão, Jesus diz, no versículo 18, no finalzinho dele, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A segunda bênção é a herança. Herança. No Antigo Testamento, aqueles que criam nas promessas de Deus eram chamados de santos, apesar de seus pecados. Eles eram separados para o uso exclusivo de Deus. Santo, primariamente, significa isso. Você separou algo ou alguém para um uso exclusivo. O povo de Deus era um povo santo. E a esse povo santo, Deus prometeu vida eterna. Novos céus, nova terra. E o que Paulo está dizendo? Sobre o que Jesus lhe disse naquele dia, é de que a conversão a Jesus garante que qualquer um, não só judeu, mas até mesmo gentios como eu e você, qualquer um, ao se converter a Jesus, pode participar dessa herança. Todos nós temos possibilidade de receber uma porção, um lote, uma parte, posse na terra prometida celestial. Isso é o que nós recebemos em Jesus. É garantido. Se você já se converteu, você tem a certeza. Jesus está dizendo da participação em todas as promessas que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento. E uma dessas certezas é a herança entre os que são santificados. Ninguém pode te roubar isso. Nem os seus próprios pecados são capazes de tirar isso que Deus está te dando. Nem a morte pode tirar isso. Nem Satanás pode te roubar isso. E qual é o meio para que alguém receba tudo isso?
Jesus finaliza no versículo 18 dizendo, pela fé em mim. Fé. Não é o que você faz, não é se você vai na igreja, se você ajuda pessoas, se você conhece a Bíblia de cor e salteado, se você já ensinou pessoas. É fé. É a fé. Fé significa crer, confiar que algo é verdadeiro. É assim que nós recebemos perdão e herança, confiando em tudo aquilo que Jesus disse e fez, pela fé em mim. A fé em Jesus é o que nos salva. A fé em Jesus é o que nos oferece perdão de pecados, herança entre os que são santificados. A fé no Evangelho de Jesus. A pergunta é, você crê? Você crê em Jesus? Dê graças a Deus, porque você enxerga hoje. Você saiu das trevas, você saiu das mãos de Satanás, está na luz, está debaixo do poder de Deus. Se você não crê, a pergunta é por que não? Aproveite a oportunidade. Esse é o primeiro assunto que Paulo trata no seu discurso. Tem um segundo assunto. O assunto é sobre a sua resposta a esse chamado. Como é que você responderia a um chamado desse? Quem é doido para dizer não, né? Bom, Paulo vai dizer isso. Eu não fui louco de rejeitar. Olha os versículos 19 e 20. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo agora, ele está se defendendo perante todas aquelas pessoas importantes. Mas agora, no versículo 19, ele se dirige a Agripa, ao rei dos judeus. E ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Bom, tem uma curiosidade interessante nesse texto. Jesus, em momento nenhum, respeitou o arbítrio de Paulo. Você percebeu isso? Assim, se dependesse de Paulo, o que Paulo continuaria fazendo? Continuaria indo atrás dos cristãos, prendendo os seguidores de Jesus, torturando, dando o aval para que eles fossem mortos. Ele continuaria dando coices contra os aguilhões. Mas Jesus não respeitou isso. Graças a Deus. Jesus interveio. Foi necessário que Jesus aparecesse, que Jesus prostrasse Paulo no chão, Jesus o chamasse a se levantar. Paulo só respondeu. Você pode lutar contra isso. Você pode usar outras passagens bíblicas que dizem outra parte do processo, que é a nossa decisão, a nossa escolha. Mas não dá para negar de que é assim que aconteceu com todos nós. Não fosse Jesus se manifestar a nós, seja honesto consigo mesmo. Lembre-se de onde Jesus te tirou. Não fosse Jesus se manifestar a nós, continuaríamos perdidos. Continuaríamos na contramão de Deus. Qual foi a nossa participação? Bom, a nossa participação é a mesma de um mendigo que está recebendo um prato de comida. Ele não preparou a comida. Alguém levou aquela refeição para ele. A única coisa que ele precisa fazer é levantar os braços e receber o presente que está recebendo. Essa é a nossa participação. E o levantar esses braços é exercer fé. Eu quero isso. Eu recebo isso. Eu aceito isso. Eu tenho fome. Mate a minha fome. Bom, ao invés de fugir, Paulo diz, eu fiz o que Jesus mandou, versículo 20. Eu anunciei. Perceba o detalhe, anunciei tanto aos judeus, onde foi que ele anunciou aos judeus? Ele diz em Damasco, em Jerusalém e na Judéia. Mas também ele coloca o detalhe, e também anunciei isso aos gentios. Quem tem acompanhado a exposição de Atos viu que ele está descrevendo todos os lugares por onde ele passou até agora. Ele começou em Damasco, depois desceu para Jerusalém, depois ele foi para a região da Judéia e entrou no território dos gentios. Bom, qual que era a mensagem de Paulo em todos esses lugares? Seja dentro das sinagogas, seja na região dos judeus, seja fora, onde não tinha um judeu sequer. A mensagem era a mesma para todo mundo. Olha o versículo 20. Eu anunciei primeiramente aos de Damasco e Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem. Essa era a primeira parte, a primeira aplicação que Paulo exigia
dos seus ouvintes. Para alguém desfrutar de todas as bênçãos que a fé em Jesus oferece, é necessário se arrepender. Arrependimento significa mudança completa de mente e de atitude. É necessário olhar para o Evangelho e falar: eu estava contrário a essa mensagem. E eu preciso me voltar para essa mensagem. Pergunta: você já se arrependeu? Você vê o Evangelho como? Isso define ou explica muito se você se arrependeu ou não. O que é que mudou na sua vida desde o dia em que você ouviu o Evangelho? O que é que mudou em sua vida desde o dia em que você disse que creu no Evangelho? Se você não olhou para o Evangelho com arrependimento, se isso não produziu mudança, transformação na sua vida, se isso não produziu conversão, tem alguma coisa errada. Porque era essa mensagem que Paulo pregava a todos. E é a que Jesus está pregando para nós hoje através da palavra. É necessário arrependimento. Mas tinha uma segunda coisa que Paulo chamava as pessoas a fazerem. Ele diz ainda no versículo 20, que se arrependessem e se convertessem a Deus. Literalmente, se voltarem em direção a Deus. A ideia é de que eles estavam indo de costas para Deus, e ao se arrependerem, se voltam para Deus e vão em sua direção. Conversão significa buscar a Deus, dar atenção à vontade de Deus, ter desejo de ouvi-lo, ter desejo de obedecê-lo. Não existe convertido nesse mundo que não queira estar perto de Deus. Não faz nenhum sentido, por mais que ele diga: eu me converti a Deus. Mas o que você vê ele fazendo é indo para cada vez mais longe de Deus. Mas não faz nenhum sentido isso. Isso não foi conversão. E onde Deus está? Onde o corpo de Cristo está? Está aqui. Quem se converteu a Deus, anda em direção a Deus todos os dias de sua vida, mas também busca o povo de Deus, para junto com esse povo aprender da palavra, cultuar a Deus. É ali que o corpo de Cristo está. A terceira parte da mensagem de Paulo está no finalzinho do versículo 20. Praticando obras dignas de arrependimento. Paulo chamava as pessoas a praticar obras dignas de arrependimento. É assim que alguém demonstra que se arrependeu, que creu em Jesus e se converteu a Deus. Através da prática. Praticando é algo constante. Significa a sua vida diária. Praticando obras dignas, obras que estão de acordo, obras próprias de arrependimento. Um verdadeiro convertido demonstra que se converteu através da sua prática. Boas obras. Não para ser salvo, porque nada do que ele fizesse era capaz de salvá-lo, mas porque foi salvo. Porque ele foi tirado do reino das trevas e transportado para o reino da luz. Agora ele vive como filho da luz. Se não há frutos assim na vida de alguém que se diz convertido, suspeite, duvide daquela conversão. Duvide da conversão de outros, mas duvide da sua própria, se não há frutos dignos de arrependimento. Paulo então chega ao terceiro assunto, é o seu ministério resumido, a partir dos versículos 21 até 23. E é o último assunto que ele trata com aquele povo. Olha os versículos 21 a 23. Por causa disto, alguns judeus me prenderam. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Agora, ainda falando a Agripa, Paulo diz que foi por causa disso, por causa do anúncio de perdão e de herança aos gentios, pela fé, que alguns judeus o prenderam no templo e tentaram matá-lo. Reparem dois detalhes do versículo 21. Primeiro, Paulo não deixou de ser judeu. Se ele fosse alguém que pregava contra o templo, o que ele estaria fazendo dentro do templo? Eu estava lá. Não tinha problema nenhum estar lá. A minha fé em Cristo, em Jesus como Cristo, o Messias,
não anula a crença dos judeus. Pelo contrário, é o cumprimento das esperanças dos judeus. Mas o segundo detalhe do versículo 21 é que nem todos os judeus receberam isso. Nem todos aceitaram a sua pregação. Ele diz: alguns me prenderam, alguns tentaram me matar. Havia tantos outros que não fizeram isso. Havia tantos outros que haviam crido. Havia tantos outros que aceitavam os gentios como povo de Deus. Não foram todos os judeus que rejeitaram. Como na época de Jesus também não. Os próprios discípulos são um exemplo, eles eram judeus. Jesus era o judeu, o Messias judeu, que alcançou judeus em seu ministério. E depois disso, os apóstolos pregaram e tantos judeus se converteram. Então, ao dizer isso para nós podemos perceber que não é porque alguns rejeitaram, que significa que a mensagem tenha falhado, ou seja, mentirosa, ou que você está errado. Não, isso é normal. Há pessoas que nós vamos evangelizar que vão rejeitar. E é assim que acontece. Aconteceu com Paulo. Mas o que Paulo também fazia era olhar para os que creem, os crentes. Tem gente que crê. E muitas vezes a gente fica pensando só nos que não creem e esquece dos que creem. Aqueles que estão do nosso lado, que estão produzindo fruto, que deveriam ser o nosso motivo de alegria. Haverá rejeição, sim, mas tem aceitação. E nós temos que ter equilíbrio. Não desanimar quando as pessoas rejeitam e nem achar que já vencemos todas as trevas quando alguém se converte. Que bom, vamos nos alegrar, mas a batalha continua. Bom, no versículo 22, Paulo diz que permaneceu firme naquele ministério até aquele dia. A pergunta é como? O que Paulo diz no versículo 22? Com a ajuda de Deus. Literalmente o que Paulo está dizendo aqui é: eu continuei firme no ministério através da ação de Deus, segundo Deus. Só permanece fiel, só permanece na fé, só permanece no ministério quem depende de Deus. Você pode começar bem, pode começar firme, confiante no Senhor, mas só permanece ao longo de anos, suportando sofrimentos, injúrias, injustiças, tribulações e angústias, se você depender de Deus. Sem a ajuda de Deus, nenhum de nós é capaz de cumprir seu chamado. Você é chamado como pai, como marido, você não vai conseguir sozinho, precisa depender de Deus. Seu chamado de esposa e mãe não é feito na sua própria força, você precisa depender de Deus. Seu chamado como filho, como jovem, crescendo, amadurecendo, precisa depender de Deus. Hoje você tem vigor, hoje você tem força, hoje você tem beleza, amanhã tudo isso passa. Os sofrimentos vêm, nos quebram em vários pedaços. Só quem depende de Deus permanece. Paulo diz: eu permaneci firme por causa da ação de Deus. Não é porque eu sou bom. Paulo demorou um tempinho para aprender isso. Deus o quebrou para que ele não se orgulhasse. E ele se alegrava nos sofrimentos. Mas ainda diz no versículo 22, que através dessa dependência de Deus, ele continuou cumprindo a sua missão. Ele confiava em Deus, mas ele fazia a sua parte. Isso é muito interessante. Segundo Deus, eu permaneci fiel. Eu permaneço até hoje aqui. Mas eu fiz a minha parte. Olha qual foi a parte de Paulo. Ele dá informações sobre o seu testemunho. Eu continuei dando testemunho, versículo 22 ainda. Tanto a pequenos quanto a grandes. Ele dá informações sobre o seu testemunho público. Paulo falava para aqueles que eram insignificantes perante a sociedade, mas também falou para aqueles que eram poderosos, importantes, como aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele discurso. Ao dizer isso, Paulo está deixando muito claro que o evangelho deve ser anunciado a todo tipo de pessoa. Deve ser anunciado a pessoas que não têm importância alguma para a sociedade, mas também para aquelas que a sociedade considera muito importantes. Nós não podemos excluir ninguém do anúncio do evangelho. Todos devem receber a chance de serem salvos por Cristo. Por isso nós não deveríamos fechar as portas e nem a boca, tendo a oportunidade de falar de Jesus. Há alguém que desesperadamente está precisando e reconhece isso. Para alguém que tem o coração fechado e acha que está muito bem, anuncie o evangelho. Paulo diz: eu fiz isso com quem precisava, com quem achava que era importante, com quem não era,
Eu fiz isso para todos. Mas em segundo lugar, ele fala sobre a mensagem que ele pregava. Eu não disse nada além ou aquém daquilo que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Na nossa pregação do Evangelho, nós devemos ser fiéis à Escritura. Paulo foi fiel. Ele não disse nem mais e nem menos. Nós devemos ser bíblicos, mostrando que o que nós afirmamos, o que nós cremos, está enraizado na palavra, não em outro lugar. As pessoas às vezes rejeitam o nosso evangelismo porque a gente diz, o meu pastor diz isso. O fulano de tal disse aquilo, no livro o Beltrano falou aquilo outro. Que legal. Essas pessoas podem nos ajudar a entender a Bíblia, talvez de uma maneira que você ainda não percebeu. Mas o que transforma vidas é a palavra de Jesus. É a Escritura que nós devemos citar. Por que muitas vezes as pessoas rejeitam? Porque rejeitam aquele que nós estamos citando. Um humano, pecador, falho. Cite a Escritura. Paulo disse, eu não ensinei nada novo, eu ensinei o que os profetas e Moisés disseram. E o que foi que os profetas e Moisés disseram? Versículo 23, ele diz, a essência do Evangelho. Perceba, já foi anunciado no Antigo Testamento. Profetas e Moisés, está no Antigo Testamento. O que eles disseram? Eles disseram que o Cristo era inevitável que acontecesse três coisas com Cristo. Versículo 23 ele diz, primeiro, era necessário que o Cristo padecesse. Segundo o Antigo Testamento, o Cristo deveria padecer. Deus sempre planejou a morte de seu filho. A crucificação não pegou Deus de surpresa. Não foi um do tipo assim, Jesus, você é o rei, vai lá, os judeus vão te aceitar. E aí, os judeus com seu livre-arbítrio não aceitam Jesus, né? E aí sobra a cruz para Jesus. E aí Deus está lá no céu dizendo, e agora, o que eu fiz? É meu filho. Bom, já que eles estão matando ele, isso fugiu do meu controle, eu vou ressuscitá-lo. Não. A morte de Cristo estava planejada desde a eternidade. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo, os profetas e Moisés anunciaram isso. Vocês, judeus, que nunca entenderam. Jesus veio ao mundo exatamente para ir para a cruz. Mas em segundo lugar, o Cristo deveria ressuscitar. Ele diz no versículo 23, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. O Antigo Testamento também pré-anunciou a ressurreição do Cristo. Se nós cremos nessa ressurreição, com Ele também ressuscitaremos um dia. Ele é o primeiro, dentre todos os outros que também ressuscitarão. Mas em terceiro lugar, o Antigo Testamento falava que o Cristo, depois de ressuscitar, anunciaria luz a todos os povos, ao seu próprio povo e aos gentios. Perguntinha, por meio de quem Jesus está anunciando luz aos povos? Se Jesus ficou alguns poucos dias depois de ressurreto entre os homens, ascendeu aos céus, quem é que está anunciando luz em nome de Jesus? Quem? Aqueles que receberam o seu Espírito. Começou com os apóstolos e aquele povo, aqueles 120 reunidos no cenáculo, mas se expandiu para 3.000, para 5.000, e aqui a gente não consegue nem contar mais, até chegar a nós. Nós estamos com esse bastão nas mãos, nós somos o corpo de Cristo, anunciando luz, tanto a judeus, quanto aos demais povos. Através da igreja, Jesus cumpre o que os profetas e Moisés anunciaram desde o começo. É isso que nós devemos anunciar para as pessoas. Se nós quisermos que as pessoas sejam evangelizadas, salvas por Jesus, precisamos dizer, Ele morreu. Ele morreu em nosso lugar. Morreu para nos salvar. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Foi o primeiro. Todo aquele que crê nele também ressuscitará um dia. E Ele nos oferece sair das trevas. Ele nos oferece a luz. Se nós não falarmos isso para as pessoas, nós não evangelizamos as pessoas. Não adianta dizer, eu evangelizei fulano. Como? Mandei para ir para a igreja. Convidei ele para vir num culto de Natal. Isso não é evangelizar. Evangelizar é anunciar a morte, a ressurreição de Cristo, a luz que há na conversão a Jesus. Isso é evangelizar. É por isso que nós precisamos do Antigo Testamento. Nós precisamos amar o Antigo Testamento. Ler o Antigo Testamento, estudar o Antigo Testamento. Porque Paulo está dizendo, era o Antigo Testamento que falava disso. O novo é o cumprimento. O antigo são as bases, o fundamento da minha mensagem. O Antigo Testamento apontava para o Salvador que veio. Quanto mais nós conhecemos o Antigo Testamento, mais nós descobrimos sobre Deus, sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, mais nós descobrimos sobre a nossa salvação. Não abandone o Antigo Testamento. Vou dar uma sugestão, vamos começar a ler Gênesis esse ano?
logo, logo, quando a gente terminar Atos, se Deus permitir, a gente vai começar a exposição em Gênesis. Bom, essa foi a primeira cena. Talvez você esteja preocupado. José demorou 45 minutos para apresentar a primeira cena. Se for no mesmo equilíbrio, a gente vai gastar mais 45 minutos na segunda. Não, a segunda é um pouco mais rápida. Tá? A segunda cena são as reações daquela audiência. Nós temos 3 reações. Como as pessoas que estão ouvindo Paulo reagem ao evangelismo dele. Bom, a primeira reação é de Festo, o governador. Olha o que dizem os versículos 24 a 27. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: "Você está louco, Paulo! Ficou louco de tanto estudar!" Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas?" Eu sei que o senhor acredita. A primeira reação de Festo. Festo, o versículo 24 diz que ainda estava ouvindo Paulo falar. Paulo não terminou o seu discurso. Não sei você, mas é terrível quando a gente está falando e alguém nos interrompe, né? É ruim quando a gente está contando uma coisa que aconteceu, importante. É ruim quando a gente está evangelizando. E nos momentos em que nós estamos evangelizando, isso mais acontece, sabia? Já reparou? Sabe por quê? Porque nós estamos em uma luta espiritual. Nós estamos anunciando a mensagem que vai tirar pessoas das trevas para a luz. Você acha que Satanás vai perder pessoas debaixo do seu poder de graça? Ele vai tentar fazer de tudo para que as pessoas sejam interrompidas, para que o discurso seja interrompido, para que dê problema no microfone, para que passe uma moto barulhenta na frente, para que chegue alguém batendo palma, gritando. Paulo foi interrompido. Festo mostra o que muitas pessoas fazem. Ele grita, expressando completa ignorância e descrença. Você está louco, Paulo. Imagine, um governador romano. Ele era o juiz principal naquela corte. E ele não se contém, ele não consegue esperar Paulo terminar de falar para dizer: eu acho que isso é um disparate, eu acho que isso não deveria ser dito, isso é loucura. Não, ele grita. Imagina o Paulo sendo interrompido por Festo. Você está louco. Por que Festo interrompe Paulo e tem essa reação? Bom, porque Festo é romano. E a religião romana é uma religião pragmática. Existem os vários e inúmeros deuses. Eu não preciso amá-los e eles também não me amam. Mas eu preciso agradá-los, porque se eu não fizer as coisas que eles gostam, as coisas dão errado. A plantação não dá certo, nós vamos perder batalhas, o meu filho que está doente não vai ser curado. Então o que eu faço? Eu faço as minhas mandingas, né? Não é o que as pessoas fazem hoje em dia? Parece que eu estou falando do Deus que as pessoas acreditam hoje em dia. Então o que você faz? Faz a oração do jeito certo, faz o sacrifício do jeito certo, faz o ritual do jeito certo e talvez esse Deus te atenda. Talvez ele não fique irritado com você. Então, para Festo, é assim que funcionam as coisas. Esses deuses, eu sei lá o que eles estão fazendo. Então eu tenho que fazer as coisas certas para eles me abençoarem. Se eles me abençoarem, está tudo bem. A bênção deles tem a ver com o meu reinado aqui na terra, tem a ver com as coisas dessa vida. E quando Paulo está falando que existe apenas um Deus, que enviou o seu próprio Filho, o Cristo dos judeus, mas que veio para ser morto, para ressuscitar e oferecer luz, salvação, vida eterna a todas as nações pela fé, sem necessidade de sacrifícios. Isso não passa de loucura. Não faz sentido, eu não tenho nem categorias para colocar isso dentro da minha cabeça, Paulo. Você é louco, isso é insanidade, isso é delírio, isso está fora de cogitação. Queridos, infelizmente, muitas pessoas respondem ao Evangelho dessa maneira, não é? Muitas pessoas no nosso mundo concluem dessa maneira. A mensagem do Evangelho, a mesma mensagem que para muitos é a mensagem de esperança, de salvação, de maior alegria dessa vida, para outros é loucura.
para outros endurece ainda mais aquele coração que já estava em trevas. Não foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1? Ele diz: a mensagem de Cristo é loucura para os gentios e escândalo para os judeus, mas para nós, os que cremos, para nós é sabedoria, é poder de Deus, para nós é salvação. A pregação de Cristo, o Cristo que morre e ressuscita para a nossa salvação, é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos, ela é sabedoria e poder de Deus para nos salvar. Como é que você recebe essa mensagem? Como é que você ouve isso? Você talvez pense: isso aí é loucura. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui primeiro, né? Eu vim aqui atrás, sei lá do que, mas não de ouvir um negócio desse. Isso para mim é loucura, não faz nenhum sentido. Bom, você está de mãos dadas com Festo. Mas talvez você está ouvindo e diz: isso aqui é sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. É isso que todos os homens deveriam ouvir. É isso que todos deveriam crer. A resposta a essa pergunta diz muito sobre quem você é. Com quem mais você se parece nessa passagem? Com Paulo ou com Festo? O Evangelho é loucura ou é sabedoria para você? Você tem que responder essa pergunta. Bom, para Festo, o versículo 24 continua. Ele diz que o que tornou Paulo louco foi o tanto estudar. Interessante, né? As crianças vão voltar para casa dizendo: está vendo? Para que eu vou voltar para a escola? Para que voltar aos estudos nesse ano? Os estudos deixaram Paulo louco. E eu não quero ficar louco, qual Paulo? Tem uma versão antiga que diz: as muitas letras o levaram à loucura. Bom, pergunta: o problema está nas muitas letras? O problema está no muito estudar, óbvio. Muitas letras da Escritura. É disso que Festo está falando. O problema está em estudar a Escritura ou o problema está no coração duro e incrédulo de Festo? Qual que é a resposta? Esse homem acabou de ouvir o melhor pregador que o cristianismo já produziu. O maior teólogo de todos os tempos. O maior evangelista da igreja. E ao ouvir Paulo pregando, esse homem diz: você é louco. Quem aqui não daria um braço para ouvir o apóstolo Paulo pregar? Ah, eu daria. Eu me sentaria aí e eu diria: você é meu pastor a partir de hoje. Eu não quero ficar ouvindo a minha voz reverberando numa caixa. Eu sei o quanto vocês sofrem de ficar me ouvindo todo domingo. Imagine ouvir Paulo. E esse homem, ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo, rejeitou o evangelho. E aí você olha para o seu evangelismo e diz: as pessoas não se convertem porque eu não tenho uma voz bonita. Eu não sei falar bonito. Mas eu anunciei sobre a morte, a ressurreição de Jesus, sobre o arrependimento que as pessoas devem ter, sobre a fé. Você evangelizou. O ponto das pessoas rejeitarem o evangelho não tem a ver com a sua habilidade. Tem a ver com a dureza do coração delas. Festo está diante do melhor pregador que poderia existir naquela época. E assim ainda rejeitou o evangelho. Bom, como Paulo reage a essa interrupção indigesta de Festo? Ele apresenta 4 respostas, a partir do versículo 25 até 27. A primeira resposta é de educação, ainda no versículo 25. Ele diz: eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Eu não sei como você faria. Irmãzinhas queridas, vocês chegaram assim, o marido chegou em casa, depois de um dia muito difícil, você em casa ali cuidando das coisas, das tarefas, das crianças, talvez teve que trabalhar e ainda cuidar das coisas de casa, aí você começa a falar com o seu marido, e aí ele eu estou aqui para te ouvir, ele senta olhando no seu olho, aí daqui a pouco chega a notificação, Shopee, né? Ou Instagram, ou futebol, e aí ele pega o celular e você está falando, aham, ele aqui, aham. Como vocês, queridas irmãs, reagiriam? Eu não vou nem contar, né? Não vou nem imaginar. Bom, é muito pior do que isso. Paulo está anunciando o evangelho, ele é interrompido. Mas Festo é um juiz. E Paulo quer que Festo compreenda o evangelho. Creia no evangelho. O que Paulo faz? Trata Festo com educação. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Muitos de nós diriam: não estou louco não, seu desgraçado. Vai queimar no inferno. Tem que ficar nas trevas mesmo. Eu estou falando com a Agripa, não é com você não devia nem estar falando. Paulo é educado. Queridos, nós
Nunca vamos alcançar a atenção das pessoas se as tratarmos com rispidez, se as amaldiçoarmos. Nós ganhamos o coração das pessoas com educação, tratando elas com amor, com educação, com respeito, mesmo que elas nos chamem de loucas. Foi o que Paulo acabou de ouvir: você é louco. Não estou louco, excelentíssimo Festo. Esse homem só podia estar cheio do Espírito, não é? Ele estava. A segunda resposta de Paulo, ainda no versículo 25, é com firmeza. Ele foi chamado de louco, mas ele reitera: eu digo palavras de verdade e de bom senso. Como quem diz: você pode até rejeitar, mas isso não significa que seja mentira ou loucura. Festo. Queridos, mesmo que as pessoas rejeitem o Evangelho, e elas rejeitam, e elas nos chamam de loucos, isso não significa que o Evangelho que nós cremos e nós pregamos seja mentira. O fato das pessoas rejeitarem não significa que o Evangelho é loucura, e nós não devemos esquecer disso. Não abra mão do Evangelho. Não abra mão da verdade, mesmo que muitos a rejeitem, mesmo que muitos digam que você é louco. Deus garante que essa mensagem é a verdade, e é através da loucura da pregação que Ele alcança os perdidos. Continue firme no Evangelho. Paulo não negociou. Mas a terceira resposta dele é de comprovação, versículo 26. Ele apresenta a razão do porquê ele acredita que tudo aquilo é verdadeiro. Olha que legal o versículo 26, ele diz: tudo que eu disse até aqui é do conhecimento do rei, a quem me dirijo. De novo, ele é muito educado, mas ele está deixando claro: meu problema não é com você não, Festo. Eu já falei o Evangelho para você, você rejeitou, inclusive me deixou preso, queria me entregar nas mãos dos judeus. Agora estou falando com o rei, mas com muita educação. Ele está dando tapas na cara de Festo com luva de pelica, né? Olha, tudo o que eu estou dizendo é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, sem medo, com confiança, com ousadia. Até porque, ele continua: eu tenho certeza de que nada do que eu disse aqui foi oculto ao rei, pois não aconteceu em nenhum lugar escondido de todos. Festo, você pode considerar tudo isso uma loucura, mas Agripa sabe muito bem que esses acontecimentos são reais. Jesus morreu, e ninguém pôde provar que Ele não ressuscitou. Até hoje, 2000 anos depois, ninguém pode provar que Ele não ressuscitou. Ele ressuscitou. A nossa fé, queridos, diferente das demais religiões, que são baseadas em sonhos, são baseadas em mitos, em revelações obscuras, coisas que assim você fala: um anjo te apareceu, tá esquisito esse negócio, né? Só para você vem com uma mensagem maluca, diferente. Todas as demais religiões são assim. Tive um transe aqui, recebi uma revelação espiritual sobre a sua vida. Todas as demais religiões se baseiam em coisas obscuras, individuais. Como é que você vai provar isso? O Evangelho é fundamentado na história. O Evangelho de Jesus oferece provas mais do que suficientes para confirmar o seu conteúdo, o conteúdo inerrante das Escrituras. Nós temos uma Bíblia que transformou vidas ao longo da história, ao longo de milênios. Nós temos o Jesus histórico, Ele existiu. Nós temos a ressurreição dentre os mortos. Nós temos as vidas transformadas desde esse dia. Só tem uma conclusão possível diante de tudo isso: é verdade. Você pode rejeitar, mas você não pode dizer que é mentira. É verdade. Nós não precisamos nos envergonhar, queridos. Nós não precisamos nos esconder quando nós estamos no trabalho, na faculdade, seja lá onde for, e provas do Evangelho forem pedidas. Nós precisamos só saber onde procurar, porque há inúmeras. Talvez o seu problema não é a falta de provas, é a falta do conhecimento dessas provas. Que tal começar lendo a sua Bíblia? Que tal começar deixando ela transformar a sua história? Busque mais, porque provas não faltam. Paulo faz uma quarta resposta a Festo, versículo 27, é a ousadia. E ele esquece Festo e se volta para Agripa.
É uma resposta ao que Festo falou, mas ele já não quer mais saber de Festo. E ele diz no versículo 27, a ti eu pergunto, ó rei, o senhor acredita nos profetas? Antes mesmo que Festo, ou que Agripa pudesse pensar, ele diz, eu sei que o senhor acredita. Quem é que está no controle aqui? É o evangelista, aquele que está preso. Ao dizer isso para Agripa, é como se Paulo tivesse colocado ele contra a parede. É como se Paulo estivesse dizendo, não tem outro caminho para você, rei. Ou você assume que acredita nos profetas, e que acredita na ressurreição, e acredita que os profetas estavam falando de Jesus como Cristo, e crê nele, ou você rejeita Jesus, e ao rejeitar a Jesus, você também está ignorando o que os profetas anunciaram. E isso não vai ser uma coisa muito boa para você, né? Você é o rei dos judeus. Como que o rei dos judeus rejeita a palavra de Deus revelada aos judeus? Queridos, diante do evangelho só há duas opções possíveis. Ou você reconhece Jesus como o Messias enviado por Deus e se submete a esse reinado. Ou você joga fora tudo que Deus disse no Antigo Testamento, porque você está rejeitando o Messias que Ele prometeu lá no Antigo Testamento. Perante Jesus não há meio termo. Ou Jesus é tudo o que Ele disse que é, e você o trata dessa maneira, você se submete a Ele, você o ama, você o adora, você o teme. Ou Jesus é uma farsa. Jesus é mentiroso. E se Ele é uma farsa, então você está perdendo seu tempo. Mesmo que você esteja em uma igreja, você está perdendo seu tempo. É isso que Paulo falou para Agripa. Bom, vemos a segunda reação, que é a reação de Agripa. Como Agripa vai responder a isso? Ele está encurralado, no canto da parede. Vamos jogar ele aqui, ó. Ele está aqui. Está lá. Qual a reação de Agripa? Versículos 28 e 29. Olha o que diz o texto. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Enfim, a gente ouve Agripa, está o tempo todo quieto nesse discurso. E ele só vai falar porque foi provocado por Paulo. E então ele se dirige ao apóstolo, e a gente consegue imaginar a cena, é como se não tivesse mais ninguém ali. Só Agripa e Paulo. E Agripa usa uma expressão que é inesperada, mas é usada por muitos hoje em dia. Por pouco você me convence a me tornar cristão. É difícil traduzir o que Agripa disse, tá? Tanto é que as traduções elas variam. Há várias possibilidades de interpretação, mas eu gosto da tradução da NVI. A NVI nessa frase acho que acertou em cheio. A NVI diz assim, você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar cristão? Como se ele estivesse dizendo assim, você acha que só com esse discursinho seu aí, com esses argumentos, com essa talvez meia hora, 1 hora, 2 horas que você pregou, você acha que só isso aí vai ser suficiente para me convencer? Bom, é interessante porque, assim como Agripa, tem muita gente que hoje em dia responde da mesma maneira ao Evangelho. Gente que, mesmo tendo vastas informações sobre Jesus, gente que sabe que o Evangelho se trata da verdade, gente que já viu o Evangelho transformar a vida de outros, mas ainda assim prefere não tomar uma decisão por Jesus. Ainda assim continua apenas como interessado. Infelizmente, para muitos, o reino de Deus não é para os interessados em Cristo, tá? O reino de Deus é para convertidos a Cristo. Se você é apenas um interessado, alguém que gosta, mas nunca tomou decisão, alguém que sabe que é verdade, mas quem sabe amanhã, hoje não, por pouco você me convence, talvez um pouco mais. Bom, saiba que ou você se prostra diante de Jesus, ou você vai continuar culpado diante de Deus. Porque a quantidade de vezes que você ouviu o Evangelho e não se rendeu, vai pesar contra você no dia do juízo.
ouvir a pregação do Evangelho vai ser um juízo para você, porque foi oferecida a salvação e você não se rendeu a Cristo. Como é que Paulo reage a Agripa? De forma magistral. No versículo 29 ele diz: quem me dera, ó rei. E é isso que eu peço a Deus em oração. Quem me dera, não só você, mas todos aqui presentes, até mesmo céticos, até mesmo Festo, esse desgraçado, quer dizer, esse excelentíssimo. Quem me dera, até os meus opositores, por pouco ou por muito, por pouco tempo, por pouco argumento, por muito tempo, por muito argumento, quem me dera vocês se tornassem como eu. Obviamente Paulo está falando, um cristão, um salvo por Jesus. E aí a cena é muito sugestiva, ele levanta as mãos, bem provavelmente, mas sem essas algemas. Não queria que vocês sofressem como eu. Não queria que vocês fossem prisioneiros como eu. Perceba que Paulo desejava a salvação de todos, inclusive aqueles que estavam causando mal a ele. Um juiz injusto, e ele queria que aquele juiz fosse salvo. Paulo orava pela salvação de todos. Eu peço a Deus para que todos aqui sejam salvos. Se nós quisermos que de fato Deus salve pessoas, precisamos orar por isso. O quanto você ora pela conversão de pessoas. O quanto você pede a Deus para que Ele salve todos a quem você quer que Ele salve. Paulo expressava o seu desejo às pessoas. Ele acabou de dizer: eu oro e quero que vocês sejam salvos. Bom, se você quer mesmo, comece a evangelizar, comece a se aproximar dessa vida, porque senão nada vai acontecer. A última e terceira reação é de todos, versículos 30 a 32, que dizem assim: a essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Fim de um ciclo na história de Paulo. Começa o próximo, a viagem até Roma. Ele teve inúmeras oportunidades de se defender e provar sua inocência, mas foi sendo passado de mão em mão, declarado inocente, mas continuou preso. O versículo 30 diz que todos se levantam, e repare o destaque. O autor faz questão de dizer todos os que se levantaram. Primeiro o rei, Agripa. Segundo o governador Festo. Berenice, lembra dela? Ela está na história. Ela é a meia-irmã de Agripa, que o pessoal dizia que era amante dele também. Caso cabuloso, assim, bem de fofoca, gospel, né? Mas não só eles, mas todos os que estavam com eles. A gente viu no começo do capítulo 26, ou melhor, no 25, os militares, os ricos, as pessoas influentes da cidade. Por que é importante a menção de todos eles? Podia só dizer, todo mundo levantou. É importante por causa do que vem no versículo 31. No caminho para fora da audiência, o texto diz que todos eles falavam entre si. O que eles falavam? Realmente este homem não fez nada passível de morte ou prisão. Em outras palavras, todo mundo que ouviu a defesa de Paulo está dizendo: ele é inocente. Não cometeu crime algum para estar preso. Quem é que está dizendo isso? Não é somente Paulo, ele já disse isso. Não é somente o autor do livro, Lucas, ele também já disse isso para nós. Mas é a maior autoridade dos judeus, Herodes. Ele está dizendo: esse homem é inocente. Segundo, o maior representante de César naquela região, o governador Festo. E terceiro, as pessoas mais importantes da cidade, os militares e os ricos, estão dizendo: ele é inocente. Os estudiosos sugerem que esse livro, Atos, foi escrito por Lucas a um oficial romano, provavelmente com sua jurisdição em Roma, chamado Teófilo, a quem ele chama de excelentíssimo lá no começo do livro de Lucas, com uma dupla intenção. Primeiro, ele queria confirmar e consolidar a fé daquele oficial romano. Ele creu em Jesus, precisava de mais informações. Mas, em segundo lugar, os estudiosos sugerem que era para apresentar uma ampla e fundamentada defesa de Paulo perante César. Um livro usado pelos seus advogados perante o tribunal romano para mostrar
eu não cometi crime algum. E o seu governador disse isso. O rei dos judeus disse isso. Todos os militares de Cesareia, todos os mais importantes de Cesareia concluíram isso. Não tem crime algum que me condene. Bom, segundo a tradição, funcionou. É por isso que o livro termina com Paulo chegando em Roma. Não tem mais o restante, porque foi usado para essa defesa. É bem possível que o livro tenha sido usado na defesa de Paulo e ele foi inocentado perante César. Mas a pergunta é, se Paulo é inocente, e todo mundo já confirmou isso, por que ele vai continuar preso? Olha o versículo 32. É exatamente essa pergunta que Agripa faz, ou que ele responde. Agripa está conversando com Festo e diz, esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Mesmo com a sua inocência comprovada, ninguém podia evitar que Paulo fosse enviado a Roma, por duas razões. A primeira porque Festo não podia quebrar uma lei romana. Festo podia dizer, é verdade, vamos soltar ele. Aí é Festo que se complica. Porque os judeus também não querem que isso aconteça. Mas em segundo lugar, porque todo cidadão romano, ele tinha o direito de reivindicar os seus direitos. E se alguém ouve lá em Roma, que um cidadão romano apelou para ser julgado por César e não foi levado até lá, vai sobrar também para Festo. Então, bom, já que Paulo apelou para César, é para César que ele vai. Mas você lembra, por que Paulo apelou para César? Não foi porque ele disse assim, eu queria visitar Roma. Eu gostaria lá de fazer um passeio turístico, conhecer o imperador. Não era assim que funcionava. O capítulo 26 nos mostrou isso. Nos versículos 9 a 12. Festo queria enviar Paulo para Jerusalém, para ser julgado lá pelos judeus, mas porque Festo queria agradar os judeus. E Paulo sabia o que ia acontecer no caminho. Eu sou inocente, mas você quer me mandar para lá? E Paulo sabia que eles podiam fazer uma emboscada e matá-lo no caminho. Então Paulo não tinha outro caminho. A única opção dele era apelar para César. Se vocês não são capazes de me julgar, eu não saio daqui se não for em direção a Roma. Mas tudo isso está cumprindo o que Jesus disse para ele. Você lembra no capítulo 23, no versículo 11? Uma noite depois que ele tinha sido preso, Jesus disse para ele, coragem, porque assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Jesus diz, você vai para Roma. Você vai testemunhar do Messias em Roma. Mesmo que o caminho para lá seja marcado por injustiças, por prisões, solidão, sofrimentos e muitas outras coisas que nós veremos ainda. Vai ter até naufrágio, picada de cobra. Se prepare. Mas segundo o próprio Paulo, eu gostaria que você encerrasse essa mensagem junto comigo. Volta no capítulo 20, versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Paulo disse o seguinte antes de ser preso, antes de chegar em Jerusalém. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por essa graça, após ouvir o chamado de Jesus no caminho para Damasco, Paulo foi salvo. Mesmo depois de resistir por muito tempo, e ele diz, é por causa dessa graça que eu continuo a evangelizar as pessoas, para que elas também possam ser salvas, mesmo que isso me coloque em situações difíceis. Querido irmão, querida irmã, esse é o motivo pelo qual nós devemos fazer o mesmo. E continuar evangelizando as pessoas. Mesmo aquelas que nos fazem mal, mesmo os piores neste mundo, anunciando o evangelho de Cristo, a morte, a ressurreição, a luz, chamando as pessoas à fé, uma fé marcada pelo arrependimento, pela conversão, por frutos dignos, e dispostos a encarar o que for preciso para cumprir a nossa missão, porque a graça de Deus nos alcançou. Mesmo que nós soframos injustiças, soframos afrontas, nos chamem de loucos, afinal de contas, por causa desse mesmo evangelho, nós temos a garantia do perdão dos pecados.
Nós temos a garantia da herança eterna junto ao Pai, nada pode nos tirar disso. O nosso próprio pecado não pode tirar isso de nós. Satanás não pode mais nos roubar isso. A incredulidade dos outros não nos rouba a vida eterna. Até mesmo a oposição, a perseguição dos que rejeitam o Evangelho, nós estamos firmes e seguros nas mãos do Pai. Fomos levados debaixo do seu governo. Então continuemos firmes, queridos. Firmes na missão, até o encontro com Cristo. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua santa palavra. Nós aprendemos tanto com Paulo, mas ele não é o herói da história. O herói é Jesus Cristo. O mesmo que o salvou é aquele que nos oferece salvação hoje. E eu oro, Senhor, para aqueles entre nós que já creram em Cristo, que renovem seu compromisso de fidelidade ao Salvador. E que se envolvam na missão de levar o nome de Jesus a todas as nações, começando por onde estamos. E oro, Senhor, por aqueles outros que ainda não se renderam a Cristo. Talvez tenham ouvido falar de Cristo a vida toda, mas não tomaram uma decisão. Talvez considerem o Evangelho uma loucura. Oro para que o Senhor abra os olhos de seus corações, para que haja verdadeira conversão nessa noite. Que seja uma noite de salvação e de, enfim, libertação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.